que às vezes faz falta. E basicamente foi isso. A descida não foi hoje que descemos, provavelmente foi em Amás, que toda a gente sabe o que é que se passou. Acho não, tenho a certeza que desce a melhor equipa desta fase, mas sem dúvida, hoje ficou provado mais uma vez, e nesta campanha, porque o Montalegre não conseguiu ganhar, não conseguiu ganhar alguns jogos, mas por 4, 5 jogos tivemos a vencer praticamente até ao final do jogo e não conseguimos segurar, alguma falta de experiência, alguma imaturidade na equipa. E depois também perdemos 2 jogos onde é que fomos superiores e acabamos por perdê-los. Foi as únicas derrotas que tivemos nesta segunda fase, que foi com Santa Maria, onde é que perdemos 4-3. A equipa fez o suficiente para não ter perdido. Em Fão foi a mesma coisa. Pronto, perdemos alguns pontos onde é que não devíamos e depois nós sabemos como é que isto funciona na segunda fase. Montalegre é uma equipa que veio dos regionais, não fez nada para alterar a verdade dos jogos. Jogamos sempre dentro do campo. Outras equipas têm outro poder e pagamos a fatura por isso. Pela inexperiência. E a Associação de Futebol Braga também deu uma grande mão ao Amares, não é? O Amares foi beneficiado contra o Marinhas, contra o Montalegre, contra o Fão. Uma equipa que nos últimos 4 anos termina sempre ou em último ou em penúltimo. Em 20 jogos não faz 2 ou 3 vitórias e depois na fase final consegue ganhar 6 ou 7 jogos consecutivos. Alguma coisa quer dizer, com os mesmos jogadores. O que aconteceu com Amares Montalegre, o que aconteceu Fão Amares, o que aconteceu Marinhas Amares. Pronto, é muita coisa. Montalegre lutou contra muita coisa, quase contra tudo. Era notável se ficássemos na terceira divisão, mas uma coisa certa é que nós tivemos tudo na mão para ficar na terceira divisão e nos 6 primeiros lugares. E a equipa vacilou nos momentos cruciais, não só pela equipa, porque também houve fatores externos que ajudaram a que a equipa falhasse. Um jogo capital foi aqui com o Moraes, uma equipa que estava condenada à descida. Bem a Montalegre consegue vencer, onde é que nunca tinha vencido nenhuma vez fora de casa, e consegue vencer aqui com um penalti inexistente e com uma expulsão do jogador. O Montalegre nesse jogo, se soubesse a verdade desportiva, deveria ter vencido 3 ou 4-0, mas nós sabemos bem como é que as coisas se processam no futebol. E pronto, caímos de cabeça erguida. Sabemos que fizemos um bom trabalho, independentemente de não conseguimos o objetivo de manter a equipa, mas a equipa deu uma boa resposta, uma equipa jovem, uma equipa que praticamente a maior parte dos jogadores nunca tinham competido na terceira divisão nacional, e foi também um desafio para eles, uma experiência nova, um campeonato novo. E pronto, os jogadores fizeram o que puderam. Por vezes jogar esta competição também precisa de alguma maturidade e de alguma experiência, e a nossa equipa onde é que falhou foi basicamente nisso. Saio daqui, não saio satisfeito, saio triste, logicamente, mas saio satisfeito pelo trabalho que se desenvolveu durante estas 3 épocas. Fizemos coisas boas. Foi pena não termos conseguido a manutenção, mas como te disse na sexta-feira, mesmo que a equipa ficasse na terceira divisão, não ficava contente? Não ficaria totalmente satisfeito. Atenuava as coisas, mas a equipa tinha pernas para fazer mais uma vez história. Zé Manel, você é um bocadinho acusado pelos adeptos de algumas substituições, de meter alguns jogadores, nomeadamente no jogo com o Fão, e em Marinhas meteu defesas depois de estar a ganhar. O que é que você responde a esses críticos? Aquilo que eu tenho a responder é o seguinte, é que depois das coisas acontecerem é muito fácil comentar um jogo. É mais difícil uma pessoa tomar decisões quando tem que as tomar e quando estamos num jogo. Falando, por exemplo, no Marinhas, onde é que faltava muito pouco tempo para acabar,
a minha opção no momento foi aquela. Pronto, não correu bem, porque acabamos por sofrer o golo, mas nada me garante que se tivesse tido feito outra substituição, que a equipa não vacilasse e sofresse o golo. A equipa vacilava, não era por entrar A ou B ou C, mas sim porque a carga de ansiedade, a equipa acabava por acusar muito a responsabilidade dos jogos e acabámos por sofrer nos últimos minutos. Mas, repara, a maior parte das críticas, às vezes eu gosto que as pessoas façam críticas porque isso ajuda-nos a melhorar e uma pessoa está mais concentrada e ver onde é que falhou. Mas a maior parte das críticas sabemos que de onde é que vem, e eu até percebo isso porque a maior parte dos jogadores são cá da terra e toda a gente gosta de ver os filhos, os primos, os amigos a jogar. Só que o Montalegre, infelizmente, não tem jogadores para constituir uma equipa para competir numa competição da terceira divisão só com os jogadores da terra. Infelizmente, porque eu gostava que fossem todos da terra. Mas o Montalegre, para ter uma equipa competitiva, tem que ter jogadores da terra e tem que ter jogadores de fora com experiência que venham ajudar de alguma forma ao clube a ser melhor. E quando se faz uma equipa, não podemos, depois da equipa estar formada, não podemos estar a olhar a jogadores da terra nem a jogadores de fora. Os jogadores devem ser todos acarinhados da mesma forma, porque houve jogadores que passaram para o Montalegre e nós, os montalegrenses, costumamos receber bem as pessoas saem com boa opinião de nós, mas houve jogadores que foram, não digo maltratados, mas nunca foram acarinhados, sempre apontados, tentaram de alguma forma criar grupos, não dentro do balneário, mas fora, tentaram destabilizar nesse sentido, e as pessoas têm que perceber que para se jogar num campeonato dos nacionais, não é de um dia para o outro que o jogador chega e pega, tem que ter tempo. Eu não quero dizer com isto que em Montalegre não haja jogadores que têm capacidade para jogar na terceira divisão, mas não há no Montalegre não tem jogadores para jogarem 11 jogadores naturais de Montalegre. Neste momento, não quer dizer que no futuro não os possa ter. Agora, as pessoas confundem as coisas e depois se está a jogar, as coisas já não, os críticos já não falam, mas se estiver a jogar o outro já aparece o outro crítico e pronto, é uma instabilidade muito grande. E agora, o Montalegre, e para estes jogadores foi uma experiência boa competirem na terceira divisão. Jogaram em estádios que alguns nem em sonhos, proporcionamos momentos bons, conseguimos levar esta equipa a jogar contra o Sporting de Braga no estádio do AXA. Fizemos coisas engraçadas e os jogadores evoluíram. Eu tenho a certeza que hoje os jogadores que estiveram aqui são mais jogadores do que eram no passado. E cresceram como homens, cresceram como jogadores, mas as pessoas não podem vir para os estádios a querer que os filhos e que os primos e que os sobrinhos joguem e que não estejam a pensar na equipa, porque o mais importante não é o eu, é a equipa. E isso foi sempre o que eu defendi. É lógico que nem sempre as coisas correram bem, nem sempre as substituições correram bem, nem sempre os jogadores corresponderam, mas isso é depois do jogo acabar, nunca é antes, porque todas as decisões que eu tomei foi sempre para o bem do clube, sempre para ganharmos. É lógico que por vezes uma pessoa apostava num jogador ou no outro, que me parecia a mim que era o que dava mais garantia, mas depois, ou por um motivo ou por outro, não correspondia, mas não era para tirar partido de um ou de outro jogador, porque para mim foi tão importante o jogador que fez mais minutos como aquele que fez menos. Uma equipa de futebol constrói-se assim, constrói-se com união, mas houve momentos da época que essa união desapareceu um pouco, não pelos jogadores, mas sim pela pressão que houve do exterior. E os jogadores, também falta de experiência e falta de anos dos nacionais, começaram também o balneário a não ficar tão forte, tão unido, e depois nós, com o nosso trabalho, conseguimos ainda juntar as tropas. Eles tudo fizeram para que o clube ficasse na terceira divisão, mas infelizmente não conseguimos. Zé Manel, você dizia também na sexta-feira que havia muita gente que não gostaria que o Montalegre ficasse nos nacionais do futebol português. Quem são esses? Quem são esses?
Toda a gente sabe que em Montalegre foi sempre assim. Quem não gosta de si é? Não é quem não gosta, exato. Hoje sou eu, amanhã está o outro e vai ter os mesmos problemas que eu tive. Uns vão gostar, outros não vão gostar, e aqueles que não gostam não olham para o clube, olham para as pessoas que estão, e vamos ter sempre este dilema. Hoje está o Zé Manuel Viagem, amanhã estará outro treinador e vai ter os mesmos problemas que eu tive. Ou joga só com os jogadores da terra, e aí as coisas são diferentes porque as críticas não vão aparecer, ou então, quando as coisas não correm bem, vão sempre apontar um treinador porque opta por um jogador ou outro. Agora, a minha consciência, eu saio daqui com a consciência tranquila, sei que fiz um bom trabalho aqui no Montalegre, sei que ajudei estes jogadores que nem em sonhos pensavam em jogar na terceira divisão, conseguiram jogar um ano na terceira divisão, e espero que no futuro estes jogadores consigam jogar mais vezes nos campeonatos nacionais, e os que estiveram aqui, que vieram para nos ajudar, que arranjem bons clubes, que vão para boas equipas, ganhar mais dinheiro e que tenham sucesso, é aquilo que eu lhes desejo. Agora as pessoas não podem olhar para o clube, nem olhar para os jogadores que estão a jogar, nem aqueles que vêm de fora, têm que olhar para o clube e pensar na equipa, o que é melhor para a equipa. O que eu achava que era melhor para a equipa, pus em prática, sempre trabalhei, sempre fui honesto com os jogadores. Agora os jogadores e as famílias dos jogadores e os amigos dos jogadores. Foram esses que te estabilizaram? Se calhar inconscientemente, não digo que eu tivesse feito mas estabilizaram bastante, porque quando as coisas estavam praticamente definidas na primeira volta, foi aí que começaram a aparecer os grandes problemas, porque os jogadores, toda a gente queria jogar, houve uma desunião muito grande a partir de um certo momento, não por culpa dos jogadores, mas por culpa do exterior. E você esteve prestes a bater com a porta, esteve prestes a ir-se embora? Quando estávamos a um ponto do primeiro classificado, a minha vontade era ter abandonado, porque eu sabia que aquilo que estavam a fazer, que estavam a tentar tudo para destabilizar, para que isto tivesse outro rumo. As famílias. As famílias e amigos, e alguns nem fazem por mal, fazem porque têm mais simpatia por um jogador. Os jogadores que vêm de fora não tem cá ninguém, não tem quem nos defenda na bancada, não tem... E o pessoal daqui é sempre mais protegido, e eu percebo que as famílias, os adeptos gostem de ver o pessoal daqui, mas temos que lhe dar condições, deixar-os crescer com naturalidade e não meter uma pressão enorme nos jogadores que têm que jogar a todo custo, porque eu não vim para aqui para pôr os meus amigos a jogar, porque senão a maior parte dos jogadores, que alguns não jogavam, tinham que jogar sempre, e outros que nem estão cá tinham que estar aqui. Uma equipa faz-se a pensar no clube, e não individualmente num ou outro jogador, porque houve muitos jogadores que não jogaram e eu tenho uma grande amizade e estima por eles, e se calhar muito superior àqueles que jogaram mais vezes. Zé Manel, a sua imagem como treinador acaba por sair afetada com esta descida de divisão? Acaba sempre, quando uma pessoa não consegue um objetivo, e quando se desce uma divisão, o culpado sempre, digamos... Acha que passou, o Zé Manel acha que passou de bestial a besta? O ano passado fez uma época fantástica, sem derrotas, ganhou o campeonato e a taça, e este ano desce de divisão. Não, o Zé Manel é a mesma pessoa que conseguiu subir sem derrotas, é a mesma pessoa que conseguiu ganhar a taça da Associação de Vila Real, é o mesmo treinador, que tem os mesmos princípios, a mesma vontade de ganhar, a mesma entrega. Agora, por vezes as coisas acontecem. Eu, quando aceitei este desafio da terceira divisão, eu sabia bem no que me estava a meter, e sabia que ia competir numa divisão totalmente diferente. Eu fui com 17 jogadores que vieram da regional, mas eu quis assumir esse risco, eu quis dar oportunidade a esses jogadores de competirem, porque acho que era justo para os jogadores passarem para a terceira divisão e crescerem como jogadores. Para mim era muito mais fácil, teria sido mais fácil ter jogadores mais experientes. Não quer dizer que não pudéssemos vacilar na mesma, mas era muito mais fácil com os jogadores mais experientes, habituados a esta divisão, seria muito mais fácil termos sucesso. Mas eu não, quis dar a oportunidade, quis correr os riscos, e corri os riscos, e hoje
pronto, pagamos essa fatura, não pelos jogadores, porque os jogadores foram brilhantes na maior parte do tempo. Quando falhamos por alguma... Mas você criticou-os após o empate aqui com o Amar, 1-1. Sim, e critiquei-os não só com o Amar, critiquei-os em algumas situações, mas um pai, por vezes, também gosta muito de um filho, e também o critica, e também tem que ser chamado à responsabilidade. E foi o que eu fiz, eu como líder, quis dar um abanão no grupo de trabalho, e se calhar não foi a melhor forma, não sei, na altura pareceu-me a mim que poderia ter abanado o grupo, para o grupo ficar em sentido e pensarem que as coisas tinham que alterar, mas eu sei o que os jogadores fizeram, e os jogadores dentro de campo fizeram quase tudo para que isto fosse um desfecho, tivéssemos um desfecho diferente. Não foi possível, mas globalmente fico bastante satisfeito, não só por esta época, mas pelas últimas 2 épocas. Os jogadores sempre deram o máximo dentro de campo, com maior ou menor dificuldade. Esta equipa dignificou bem a camisola de Montalegre. Este ano, as épocas anteriores, onde é que jogamos? E falando nesta época, poucas vezes a equipa foi inferior aos adversários. Hoje acaba por cair, mas cai a melhor equipa da manutenção, desta fase de manutenção. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Agora, nós caímos, não foi por falta de qualidade, foi por alguma falta de experiência, mas pronto. E quando nos apercebemos que as coisas como funcionavam, como estava isto montado, já foi tarde, e o Montalegre teria que ter acabado com isto há muito tempo, mas em momentos cruciais não nos deixaram. Não nos deixaram a mais, não nos deixaram em vários sítios acabar aquilo que já tínhamos vindo a construir. Lutou só contra os adversários, lutou contra outros poderes, e também tivemos que lutar contra muita coisa cá dentro de Montalegre, que isso é o que me deixa triste, porque se toda a gente remasse para o mesmo lado, provavelmente a equipa hoje teria feito aquilo. E você também diz que foi insultado, mandaram-lhe algumas bocas, quem? Não é quem aproveitaram todo tipo para tentar destabilizar, porque o culpado é o treinador, porque isto e porque aquilo, tentaram destabilizar por várias formas, desde de comentários estúpidos no blog, No blog do Montalegre. desde pôr jogadores um contra os outros, desde falar na vida privada dos jogadores. Isso não é destabilizar uma equipa. Claro que é destabilizaram tudo. Os comentários que faziam porque punham o A, o B, o C, o jogador, eu aguentava bem isso, porque tenho muitos anos de futebol e sei lidar bem com isso, mas os jogadores, há jogadores que estão... Mas os comentários eram anónimos, não sabe o Zé Manel quem é que fazia os comentários? Ainda por cima, acho que é uma atitude covarde, quando uma pessoa quer descarregar ódios e aproveita um blog para insultar as pessoas, eu acho que isso é uma covardia do tamanho do castelo, mas pronto, quem não faz hoje deve ficar contente. Não sei se terá algum interesse ou não com o Montalegre desta divisão, mas isso é uma atitude covarde. Zé Manel, como é que os jogadores reagiram ali no balneário depois de saberem que o Montalegre tinha descido, e você, como é que ficou? Aquele momento em que soube que pronto, já não há nada a fazer. Bem, como é que ficamos? Os jogadores ficaram tristes, ficaram muito tristes, porque sabiam que fizeram um campeonato que se houvesse justiça no futebol, teriam que ficar na 3ª divisão, e sentem-se injustiçados porque eles tudo fizeram para que as coisas tivessem um desfecho diferente. Eu fico triste pela descida, mas não vou ficar a pensar muito nisto, porque o Montalegre, se pensarmos bem e se formos coerentes, a massa associativa de Montalegre, e não digo toda a massa associativa, mas uma parte dela, se calhar está mais identificada com o futebol na regional do que na 3ª divisão. Porque algumas críticas, quando eu vi críticas e comentários a dizer, por exemplo, que a equipa do ano passado, que ganhava não sei o quê, ganhou, mas estávamos num campeonato diferente, estávamos a competir com outras equipas, estávamos a competir, era totalmente diferente. E quando eu vejo comentários desse tipo, só digo assim, as pessoas, desculpa-me o termo, são burras ou são ignorantes,
porque não se pode comparar um campeonato de regional para um campeonato da terceira divisão nacional. Outras equipas com outros poderes, e podemos analisar, por exemplo, o Vila Real, que é uma estrutura forte no futebol, que tem algum poder, que tem mais poder do que o Montalegre, foi à terceira divisão e com uma boa equipa também de terceira divisão. Mas as coisas, e passeou também na divisão de honra, mas as coisas são totalmente diferentes. Competir num campeonato de regional e competir num campeonato nacional, as coisas é muito diferente. Muito bem, já esta entrevista com o técnico do Montalegre, José Manuel Vieira, já vai longa. Agora mesmo a última pergunta que lhe faço, José Manuel, e agora o seu futuro, qual vai ser o futuro do José Manuel? O meu futuro, olha, terminei aqui um ciclo, para mim chegou ao fim, foi um prazer enorme ter orientado a equipa durante estes 3 anos, mas para mim foi um... Diz que não treina, portanto garante que não vai ser o treinador do Montalegre na próxima época. Sim, isso é seguro. Independentemente do Montalegre ter caído, ter ficado na terceira divisão, isso já estava decidido há muito tempo, porque foi um desgaste muito grande para mim, não foi só para mim, foi para mim, para a minha família, para os meus amigos, aquelas pessoas que gostam de mim, porque eu merecia mais respeito, porque aquilo que eu ajudei a fazer no clube, as pessoas deviam ter mais respeito e não ter a memória tão curta. Eu já estava a ficar saturado, já não estava a ser uma pessoa feliz aqui, porque eu sempre me entreguei e sempre quis que o clube fosse para a frente. E quero. O José Manuel Vieira vai sair do Montalegre e estará sempre disponível para ajudar o clube naquilo que for preciso. Agora, como treinador, fecha-se um ciclo. Espero que o Montalegre tenha sucesso na próxima época, consiga rapidamente voltar aos nacionais, e eu vou torcer para que isso seja uma realidade, e ficarei muito, muito satisfeito que os jogadores consigam novamente voltar a pôr o clube na terceira divisão.